Olá, tudo bem com você? Meu nome é Adriana e eu estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra comigo em Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 28. E vamos ver o que a Bíblia diz nessa passagem. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente o chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Essa palavra, ela é bem conhecida, você com certeza já leu ou já ouviu alguém falar sobre isso. Está falando sobre como Deus criou o homem. E é interessante que aqui usa uma palavra e diz que Deus criou. Quando nós lemos também ainda em Gênesis, se você puder abrir, em Gênesis capítulo 2, verso 7, diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. É interessante nós vermos que existem duas palavras para expressar a criação do homem. No capítulo 1, a partir do verso 27, diz que Deus criou, usa a palavra criou. Talvez, dependendo da tradução, a versão que é a sua Bíblia, talvez use as mesmas palavras, criou no capítulo 1 e também criou no capítulo 2. Mas quando nós vamos buscar no original, nós vemos que para esses dois versículos, para essas duas situações que a Bíblia está dizendo, não são as mesmas palavras usadas. No capítulo 1, a palavra usada ali é criar, e ela vem do original no hebraico, que quer dizer bara, que diz que Deus criou o homem e a mulher. Quando fala aqui de criar, ele está falando sobre algo que está sendo criado em sua mente. Está falando sobre Deus sonhar com isso. Vamos usar aqui a palavra sonhar. Imagine um arquiteto quando ele vai construir uma casa, quando ele vai criar o projeto, antes que ele coloque aquilo no papel, ele sonha. Na sua mente, na sua imaginação, existe a criação daquilo, mas ainda não é concreto. É nesse sentido que a Bíblia está nos falando no verso 27. Deus criou, Deus sonhou comigo, Deus sonhou com você. Deus não simplesmente começou a fazer sem nada aparente. Existiu uma criação dentro dele. Então, antes que o homem fosse criado do barro, do pó da terra, o homem foi criado dentro de Deus. Ele nos criou dentro dele. E então, no capítulo 2, verso 7, diz que Deus formou. A palavra, a tradução aí correta é formou, e ela vem da palavra no hebraico yatsar. Eu não sei se eu estou dizendo da forma correta, mas que aqui vem criar dando forma. Lá fala de criar em imaginar, em sonhar, projetar dentro. E aqui fala de dar forma, colocar para fora aquilo que foi criado. E a tradução dessa palavra fala do ato de espremer numa forma. Deus sonhou conosco, Ele nos criou dentro dele primeiro. E então no capítulo 2 diz que Ele pegou o que Ele havia sonhado e projetado para nós e colocou para fora e nos colocou dentro de uma forma. Qual foi a forma que Deus usou para formar o homem? Ele usou Ele mesmo como forma. A Bíblia diz que Ele declara: façamos. Pai, Filho e Espírito estão presentes e eles dizem: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. O homem não foi feito de qualquer
forma, não foi feito de qualquer coisa, ele foi projetado no próprio Deus. E ele usou a si mesmo para projetar o homem. Deus nos formou. Aqui eu quero que você preste atenção em uma outra passagem que a Bíblia fala sobre formar. Em Romanos capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo está dizendo aos romanos, ele diz assim, que nós não se conformeis com as coisas desse século. Aqui a palavra século está falando sobre sistema, não está falando de um tempo, não está falando de 100 anos, ele não está falando de um espaço no tempo, mas ele está falando de um sistema que rege o mundo. Então, você foi formado a partir de Deus. Ele colocou em você uma forma. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, e você vai continuar lendo Gênesis no capítulo 3 e conta toda a situação que aconteceu com Adão e Eva, e eles são colocados para fora do jardim. É uma representação do distanciamento que o homem está de Deus. Preste atenção que nós lemos aqui no capítulo 1, que Deus ele criou o homem e ele disse ao homem que ele se multiplicasse e que ele dominasse sobre a terra, dominasse sobre todas as coisas. No capítulo 2 diz que Deus cria um jardim no Éden. A palavra Éden significa jardim. Deus cria um jardim dentro do jardim. E continuando diz, e Deus toma o homem. Ele pega o homem que ele criou e coloca dentro desse jardim. E ele diz que o homem deveria dominar. A palavra dominar aí no original quer dizer ter domínio com força. Em algumas versões usa a palavra subjugar, que é dominar com força, que ele colocasse a terra debaixo de um domínio. Por que Deus diz isso? Porque ele criou um homem segundo a sua imagem, um homem que tinha o seu caráter, um homem que falava como ele, que pensava como ele, e através disso Deus diz, esse homem que é como nós deve agora fazer com que a terra seja como ele é, porque se a terra for como esse homem que criamos, toda a terra será como Deus. Mas Adão e Eva pecam, são expulsos do jardim e ali esse ato de pecar os afasta de Deus. Eles estão com um relacionamento cortados. Mas então a Bíblia nos diz que Jesus veio e ele resgata para nós aquilo que Adão havia perdido. Jesus, que é o segundo Adão, vai à cruz, ele assume a posição do homem que caiu, do homem pecador e nos eleva à posição de filhos de Deus. Novamente nos coloca na posição original, que foi a que Deus nos criou. Ele nos criou para sermos igual a Ele. Você foi criado para ser igual a Deus. Você precisa entender que se antes você não podia ser mais como Deus, porque Adão pecou, agora você pode ser, porque Jesus resgatou esse direito para você. Então, você não pode pensar, eu não posso pensar, nós não podemos acreditar que nós não somos como Deus, porque Jesus nos resgatou isso, para que sejamos como Ele. Eu tenho a mesma autoridade que Deus tem, não porque eu sou igual em poder, mas porque Ele me elevou e Ele reparte comigo a autoridade que há sobre Ele. A Bíblia diz que o desejo de Deus era que o homem fizesse da terra, dominasse a terra. E hoje, através de Jesus, você pode exercer esse domínio, dominar, fazer com que as pessoas conheçam Jesus através da autoridade que Ele constituiu a todos nós. Você pode sim assumir uma posição diante de uma situação difícil e ruim, diante de uma situação de calamidade, de medo, de desespero, de doenças e enfermidades, e você, como Deus não se desespera, Deus não se preocupa, Deus não fica ansioso. Você pode exercer a autoridade que Ele liberou sobre a sua vida. E se talvez hoje a sua casa esteja com um ambiente pesado e carregado, você pode sim dizer, não preciso viver assim, porque eu posso declarar sobre as coisas como Deus declarou, e assim o ambiente será transformado. Aquele jardim era um jardim onde a presença de Deus estava constante. Adão perdeu aquilo, mas Jesus resgatou para nós.
A sua casa hoje é como o jardim do Éden, porque você está aí na presença de Deus e declarando a presença dele sobre tudo que está ao seu redor. Guarde essa palavra no seu coração e permita que a paz, que excede todo entendimento, guarde a sua mente e o seu coração nesse momento e que traga a vitória que você precisa nessa situação que você está vivendo. Vamos orar sobre isso. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por essa palavra, que cada um de nós, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, possa, Senhor, estar mais perto de Ti e saber que o Senhor não nos criou para nos ficarmos sentindo compaixão de nós mesmos, termos autopiedade, mas o Senhor nos criou para exercer o domínio que foi colocado sobre nós. Por isso eu declaro paz, restauração, libertação, salvação, cura nos lares daqueles que estão ouvindo essa palavra agora, em nome de Jesus. Amém.